Bom dia para você que estiver no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Eu senti em fazer um vídeo e que você possa ser alcançado aí pela presença de Deus neste vídeo. Hoje uma devocional, queria conversar com vocês um pouquinho nessa devocional sobre Jesus. A gente vê muitas denominações, e eu também professo essa fé, tá? Essa fé em Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Então, hoje a nossa devocional é sobre ele, é sobre Jesus. E um testemunho particular meu com Deus e com Jesus foi em João 14, na minha vida. Foi onde que Jesus se revelou a mim, na presença dele, no momento que eu senti muito forte a presença de Jesus, e no momento que eu li João 14, que ele se revelou a mim, e eu fiquei muito assim, fiquei aos prantos, vendo a grandiosidade de Jesus, a maravilha que é Jesus na nossa vida. Então, que em nome de Jesus, que você possa ser alcançado, que você possa ser fortalecido, que você possa acreditar que dias melhores vai vir na sua vida. Em nome de Jesus, que todo mal que se levanta contra mim, contra a sua vida, em nome de Jesus, caia por terra. Que Deus dá ordem aos seus anjos para que ele acampe ao derredor daqueles que o temem. Então, tema a Deus, confia em Deus nesta manhã, que Deus é na sua vida, que Deus é na sua história. Confia no Senhor, que Ele faz um milagre na sua vida, que Deus ele te dá a revelação de Jesus na sua vida, porque Deus é contigo, não temas e não te assombres, porque Ele é teu Deus. Muitas sim são as provações que nós passamos. Se você tem filhos, que Deus possa abençoar a sua casa, que você possa abençoar toda a sua família, que Deus ele possa te renovar e te fortalecer e nos fortalecer. E realmente trazer a presença dos anjos sobre as nossas vidas, porque Deus ele é com as pessoas que acreditam veemente na sua palavra. E hoje esse estudo é um pouquinho de Jesus. A gente vê muito falar que Jesus é o mediador, e por mais que nós tenhamos essa revelação, muitos não têm. Muitos não compreendem essa revelação. Aqui em João 14, ele vai começar dizendo assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Primeiro que ele está pedindo para você não turbar o seu coração e para você crer em Deus e você crer nele. E aqui ele vai falar, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ok. Então o que acontece? Aqui no versículo 2, lá na outra tradução da King James, vai nos dizer que ele vai voltar e vai nos preparar o lugar. Ou seja, ele está indo para o céu aqui, mas ele vai voltar. E ele vai nos preparar lugar, porque a casa dele tem muitas moradas. E no 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Mesmo vós saber para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Olha bem as palavras de Jesus aqui no versículo 6 e frisa bem no seu coração. No versículo 6 vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus ele já deixa determinado. Ele já deixa decretado, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Dando continuidade a esse aprendizado que nós estamos aqui em diálogo neste vídeo, e eu espero que você esteja aí me acompanhando, acompanhe até o final que a gente vai aprender mais 2 tópicos. Os 2 tópicos que a gente vai aprender agora bem, se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E agora? Aonde que fica essas doutrinas que fala que a gente pode fazer uma intercessão para uma pessoa que já se foi? Esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico do nosso estudo, da nossa devocional, é as mediações. Bom, se Jesus, com as palavras dele, está alegando que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida, então quer dizer
que está sendo controversa a palavra de Jesus quando alguém vem e fala que pode fazer mediação às pessoas que já se foram, que você pode pedir uma intercessão para um ente querido que já se foi, ou que você pode orar pelas pessoas que já se foram. Pessoal, eu estou trazendo esse estudo aqui com amor e temor e tremor diante de Deus, porque é algo que o Senhor colocou no meu coração desde a minha infância, do meu crescimento, essa revelação e esse chamado que o Senhor Jesus me deu. Então, a gente vê aqui que se a gente, então, fazer essas mediações, será que nós não estamos indo ao contrário do que o próprio Jesus nos disse, nós acreditando em Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida? Bom, esse tópico sobre as mediações, ou seja, quando nós podemos pedir mediações a outras pessoas, até mesmo aquelas que já se foram, aquelas pessoas que foram consideradas na terra, até mesmo santificadas, que foram sábios na terra. A gente sabe que teve muitas pessoas muito entendidas na terra. Só que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso? Bom, pessoal, a única coisa que eu posso dizer para você, espero que você acompanhe comigo o estudo até o fim, é que diante da palavra de Deus e diante da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer isso. Primeiro, o porquê. Jesus, ele disse que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, quem pode nos ouvir é somente Jesus. Aí você vai falar assim, mas Shayla, eu acredito que o meu, vou dizer de mim, eu acredito que o meu avô, ele está em um outro plano e ele pode interceder por mim. Diante da palavra de Deus e da testificação da palavra de Deus, eu tenho a confirmação dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, que não. Jesus, ele deixa uma parábola do rico e do Lázaro. E se você vê a parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele queria voltar. E o que Abraão, mediante essa visão que o rico teve, fala para ele? Se você não escutou os profetas na terra, agora você já está em um outro plano. Os seus entes queridos que estão vivos não podem te escutar. Ou seja, quando a pessoa morre, ela não pode ouvir o que você está dizendo na terra. E isso é uma testificação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Ela não pode fazer uma mediação entre Deus e você, ou uma intercessão ali junto com você e uma interligação. Ela não pode fazer isso. Onde eu encontro isso na palavra? Você vai ver isso na palavra entre do rico e do Lázaro. Você vai ter essa testificação, é só você buscar, aí você vai ver que realmente tem essa testificação, que não existe essa possibilidade. Isso testifica o que Jesus diz no versículo 6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês podem achar que não, ou até mesmo muitas pessoas podem até se espantar com este estudo que é muito forte, mas é importantíssimo para a sua vida com Deus. É importantíssimo, porque o Senhor diz, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ou seja, para quem você tem entregado o seu coração? Para quem você tem entregado o seu coração? O primeiro tópico é sobre isso. Por que eu digo sobre isso? Porque o inimigo de Deus, ele sabe verdadeiramente o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos revela. E quando você faz uma mediação que não seja para Jesus, automaticamente você está trazendo uma adoração a Ele. Porque tudo que é do engano, tudo que é da mentira, não provém de Deus. O Senhor Jesus, ele diz que Ele é a verdade e a vida. E a palavra de Deus fala que o inimigo de Deus é o pai da mentira. E ele traz o engano aos nossos corações. Então, a gente vê que o primeiro tópico da palavra é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, então quer dizer que essa doutrina, que essa crença, que os mortos podem ser um intermediário para as nossas vidas, não é verdade, com certeza. Não é verdade. Em Deuteronômio, se você procurar lá, Deus proíbe a oração aos mortos. E então a gente fica muito chateada, muito triste que as pessoas que não têm a revelação de Deus, ministros que não têm, pessoas que ensinam a palavra de Deus, ensinam isso para as pessoas.
Não deixe com que as pessoas aprendam verdadeiramente a palavra de Deus. E o que acontece? Essas pessoas acabam vivendo pelo engano, trazendo engano para a sua vida. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que os mortos, eles não voltam. Então, esse é o primeiro tópico que testifica que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segundo tópico, lá o pessoal, o povo do Egito, por exemplo, quando Moisés sobe para trazer os 10 mandamentos e ele demora para retornar com a pedra escrito com os 10 mandamentos, aquele povo, eles ficam cansados de esperar. Eles não querem esperar. E eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. E eles começam a adorar. E o que acontece? Essa mediação também é inexistente. Se você procurar um estudo em Coríntios, você vai ver realmente o que é o significado de você colocar uma mediação de um objeto diante da sua vida para com Deus. É abominação a Deus. E isso é um estudo aprofundado, um estudo específico. Futuramente eu vou trazer um estudo aqui, bem claro aqui, mas é uma pincelada diante da palavra de Deus para a nossa revelação de quem é a verdade, de quem é a vida, sobre os nossos caminhos, sobre a nossa história. Então, o que acontece? Eles se contaminam. Moisés desce, quebra aquele bezerro de ouro. Ou seja, quando a gente coloca qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer escultura, qualquer pessoa na nossa frente, que a gente venera mais do que Jesus, a gente está trazendo para as nossas vidas uma idolatria. E isso não é somente por conta de uma pessoa colocar uma imagem, alguma coisa assim. Isso é abominação a Deus. Porque Moisés, ele quebra aquele bezerro naquele momento, ele fala, olha, vocês estão contaminando, porque o Senhor, ele quer aqueles que o amam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, ou seja, existe um estudo mais aprofundado sobre isso, que a gente vai saber que o inimigo de Deus, ele quer de todas as maneiras ser adorado, então ele usa esses apetrechos, ele usa essas imagens, essas esculturas, para que o coração da pessoa seja desviado diante da presença de Deus. Isso é um estudo que eu e você precisa nos aprofundar, precisa buscar mais conhecimento, e Deus, ele vai se revelar a você, Deus, ele vai mostrar para você que tudo isso que está sendo dito aqui neste vlog é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Bom, a gente usando esses 2 tópicos, a gente vai ver que sim, que essa palavra é verídica e é verdadeira. Gostaria de ler um capítulo aqui para vocês, que neste segundo tópico, sobre o bezerro de ouro que eles fizeram, e que ali eles procuraram adoração para confortar o seu coração e elevar a adoração àquele bezerro de ouro, aqui no Salmo 115 vai nos testificar isso. E vai nos dizer assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, o nosso Deus está nos céus. Agora, aqui vai dizer assim, ó. Isso vai testificar o que eu disse lá sobre o pessoal, o povo do Egito, que eles fizeram um bezerro, e aqui vai testificar o que eu vou dizer para vocês, né, que Jesus é o único mediador. Ele vai dizer assim, ó, os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens, ou seja, tudo que a gente faz para adoração, para veneração, tudo, independente de qualquer coisa que seja, isso daí é feito por mãos de homens. Deus, ele é imutável, Deus, ele é eterno, então Deus, ele não muda. Então, aqui vai nos testificar isso. E aqui vai falar assim, ó, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, perdão. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Ou seja, vocês estão vendo a revelação da palavra aqui, o tanto que é forte?
Aqui está testificando que tudo que se faz debaixo da terra, em cima da terra, é feito por mãos de homens, é limitado. Deus é ilimitado. O nosso Deus está nos céus. E mais uma coisa ele vai dizer aqui, ó. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós, os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra, e os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer aqui, ó, torne-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. O que acontece? Eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm ouvido, mas eles não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm nariz, mas eles não sentem cheiro. Ou seja, nada eles podem fazer. O que acontece? Quando nós confiamos nos ídolos, nas imagens, nessas coisas, elas não podem nos trazer nada de aprendizado, né? Então, assim, tem um estudo muito específico sobre isso, mais aprofundado sobre isso, o que está por trás dessa doutrina, o que está por trás dessa crença. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já passei muita luta, muita batalha espiritual, o meu testemunho é um testemunho, assim, bem prolongado. Tô tentando deixar aqui num resumo deste vídeo. Eu já passei muita batalha espiritual. O inimigo já tentou me matar muitas das vezes por conta dessa revelação que Deus me deu no meu coração sobre tudo isso. E aqui, gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nada pode ser superior a Jesus. Vocês podem ver que eu peguei o Salmo 115. Em algumas Bíblias, o Salmo 115 ele não vai estar no mesmo capítulo. Acredito eu que justamente para tirar a atenção do povo, né? Vai estar em um outro capítulo. A gente precisa procurar a tradução certa, mas no Salmo 115 que vai estar escrito. E vocês podem pegar a tradução Almeida, King James, que é uma das Bíblias mais próximas aí à Bíblia de Israel. Vocês podem também pegar a Bíblia de Israel, que é a Bíblia verdadeira. Independente, assim, da sua crença, da sua fé, você precisa buscar as traduções mais próximas da verdade, tá? Então, independente se você é crente, independente de qual religião você seja, católico, independente de qualquer que seja, a Bíblia, a fonte, tem que ser mais original possível do hebraico. Independente de qualquer que seja a palavra de Deus que você vai estar lendo, você tem que procurar muito discernimento, muita sabedoria diante da palavra de Deus. Então, aqui já diz que quando nós confiamos nessas coisas, nós nos tornamos iguais, ou seja, nós nos tornamos cegos, nós não vamos enxergar, nós não vamos ter discernimento, nós não vamos ter controle nas nossas palavras, porque nós não vamos saber o que falar, ou seja, nós vamos nos tornar mudos e cegos, ou seja, nós vamos nos tornar sem entendimento. Mas quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nós vamos ser como os montes, que não se abalam. Esse estudo de hoje foi: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós usamos aqui 3 tópicos. Os mortos, eles podem fazer mediação entre Deus e o homem? Eles podem fazer intercessão e eles podem receber orações? Aqui dentro da palavra de Deus vai nos dizer que não. Você vai pegar em Deuteronômio, você vai ver que não. O Senhor ali nos proíbe de fazer esse tipo de coisa, porque eles já estão em um outro plano. Porque até a nossa vida, enquanto nós estivermos em vida, nós ainda temos a oportunidade. Quando nós passamos desse plano para o próximo plano, dentro da palavra de Deus, nós vamos já estar em julgamento para a eternidade ou para a condenação eterna. Infelizmente, existe a condenação eterna, pessoal. A gente não quer isso, a gente precisa orar uns pelos outros enquanto nós estivermos na terra. Segundo tópico que nós colocamos:
sobre os ídolos, sobre as construções de mãos humanas, ou seja, um bezerro de ouro, qualquer imagem que seja. Existe um estudo mais aprofundado também sobre isso, tanto sobre os mortos como os estudos que fala sobre as esculturas, sobre essas coisas que é colocada de mediação. Isso daí é feito por mãos humanas. O Senhor Jesus, ele se entristece muito com isso. Se você pegar os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, você vai ver realmente que ali eles entravam diante do povo, diante do pecado do povo, por conta dessas mediações que o povo fazia, dessas contaminações. Ele tratava o povo, quando eles adoravam qualquer coisa que não fosse diretamente a Deus, como alguém que estava ali se prostituindo, ou seja, estava ali se contaminando, dando a sua adoração a fogos estranhos. Então, assim, pessoal, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Busca conhecimento na palavra de Deus, busca entendimento e revelação do Espírito Santo. Em João 14, no João 15, vai dizer que Jesus enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos levaria a toda a verdade. Ele nos instruiria, ele seria o nosso professor. Então busca ter o conhecimento e a revelação da palavra de Deus, e vocês vão ver o quanto libertos vocês vão ser. E o que eu tenho para dizer para você que assistiu esse vídeo comigo até o final, que você assistiu esse vlog comigo até o final, eu estou aqui pela inteira graça e pela inteira vontade de Deus. Eu já passei muitas lutas, muitas tribulações, como diz aquele louvor, não era nem para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. Ou seja, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque as lutas e as batalhas já foram travadas diante da minha vida. E nada pode paralisar o amor de Deus na nossa vida. Nada. O inimigo, ele não pode nos deixar no engano. E Deus, ele traz grandes revelações para mim e para a sua vida. Deus é na sua vida, Deus é na sua história, Deus é na sua família, Deus traz libertação para dentro da tua casa, Deus traz mudança para dentro da tua casa. É importante os bens materiais na nossa vida? É muito importante, mas maior do que todas as coisas na nossa vida, nós termos Jesus na nossa história. Eu espero que esse vídeo alcance o seu coração e até a próxima mensagem no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E eu vou estar trazendo mais estudos aqui, eu vou estar montando mais estudos aqui pra gente, e eu tenho certeza que você vai se alegrar, você vai alegrar o seu coração diante de Deus. Até a próxima mensagem, pessoal. Amém? Não se esqueça, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, no seu coração, o espacinho que tem que ter aqui no seu coração é só Jesus, tá bom?